Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa quinta aula de resolução de exercícios. Quinta aula. Resolução. Exercícios. A nossa quinta aula de resolução de exercícios. O nosso módulo é parte geral, né? Parte geral do Código Civil, do Direito Civil. Então vamos lá. Fizemos a 38, agora é a 39. A 39 é uma questão que nós já fizemos. Mas vamos aí. Eu não sei porquê, mas na impressão parece que há uma repetição de questões. O marido, tendo em vista seu desejo de futuramente se divorciar da esposa, pretendendo excluir alguns bens adquiridos durante o casamento, sob o regime da comunhão parcial da meação, integraliza-os, utilizando-se de procuração outorgada por sua esposa e sem ciência da esposa. Joaquim, Oi. Essa qual é? 39. 39? Não era? Não, a 39 que eu... A gente não tá... 39 era da prescrição e decadência, não? Uai, foi esse artigo que eu lhe enviei, não? Não. Acho que não. Deixa eu ver. Não, acho que a 39 que eu tenho aqui, que a gente estava fazendo, já foi até feita, que era aquela, tipo, suponha-se as seguintes situações hipotéticas. Já fizemos. Pois é, essa foi repetida. Essa é a letra B. Essa é a letra B. Súmula 435. Já fizemos ela, já fizemos. A 40 já fizemos. Agora a 40 não. Então ficou na 40. Eu achei que tinha sido na 39, mas é 40 então. Ó. O João é casado com Maria sob o regime de separação convencional de bens. Esse regime nós sabemos que é o CAT. Convencional, absoluta, total. Esse CAT, se a mulher, se for só ela não tem meação, mas ela é herdeira. Se ela for único, se não houver descendentes, ascendentes, e se houver apenas o cônjuge, ou cônjuge colaterais. Então, ela, no CAT, ela é só herdeira, né? Se ela concorre com ascendentes, ela vai ter direito a 1/3 ou 50%, a depender dos ascendentes que concorrem com a esposa. Se ela concorre, na verdade, se há descendentes, ela vai concorrer com descendentes na herança, não tem meação. Exclui a meação, mas ela é herdeira. É aquele quadrinho muito simples. Uhum. Esse é o regime CAT. Entretanto, ele possui uma concubina chamada Rita. E já vi que esse caso é o caso clássico da simulação. Pretendendo dar um presente a essa última, concubina Rita, João propõe a Paulo, pai de Rita, que então aqui nós temos o Paulo, que é o pai da Rita, concubina, e aí nós temos o João, é casado com a Maria. Então, a relação aqui não é... Essa expressão concubina, você sabe por que ela existe? Para diferenciar da união estável. Ela tem uma pecha um pouco negativa, mas é porque pessoas casadas elas não podem viver em união estável, legalmente dizendo. As pessoas casadas? As pessoas que são casadas, não. Então, quando se é casado e se tem uma união estável, o nome disso é concubinato. Mas atualmente não admite até que se faça a... A pessoa que é casada, ela não tem união estável. Ela não vive com união. Se ela é... Agora, eu não estou falando que se separou de fato. Deixa eu me explicar melhor. A pessoa que é casada e vive de fato maritalmente. Sim. Entendi. É nesse sentido. Então, essa é a estrutura que nós temos aqui. Então, deixa eu voltar aqui para um pouco melhor. O pai de Rita, que é o Paulo, que compra um apartamento de propriedade... pretendendo dar um presente a
a Rita. Rita. João, ele propõe a Paulo que este lhe compre um apartamento de propriedade exclusiva de João por um preço irrisório e o dê em usufruto vitalício a Rita. Após o negócio, Paulo propõe a João que este lhe vendesse, né? Então é isso. Então ele vai comprar o apartamento, o valor que vai ser transferido é um valor irrisório e o Paulo vai transferir esse apartamento. Na verdade, ele vai fazer uma doação. Usufruto, né? Na verdade é estranho, né? E o D em usufruto vitalício a Rita. Na verdade, a relação aqui, ele institui o usufruto do apartamento, mas ele não faz uma doação. Mas é porque geralmente o instituto, o mais interessante é porque o instituto do usufruto a gente acaba ficando um pouco viciado nisso. A gente sempre pensa nele na doação, isso é falso, né? Porque, por exemplo, eu faço a doação a você da minha propriedade, mas eu reservo o usufruto para mim. Sim. Doador, né? Nesse caso, mas isso não é uma regra, não necessariamente. Você pode simplesmente fazer Usufruto. instituir o usufruto e registrar no RI, é uma instituição por escritura pública. É legal porque a gente, normalmente é o que você falou mesmo, você sempre fica condicionado. Quando fala em usufruto, é você fazendo a doação e reservar o usufruto, né? E para a você. pessoa, na verdade, o doador ficando. Então é estranho quando a gente vê uma situação dessa, que ele instituiu o usufruto, ele continua proprietário, correto? Sim. E era usufrutuário. Ok. Então ele instituiu o usufruto em favor do usufruto. Isso aí isso aí tem a chantagem do Paulo, né? O nome disso, eu sabia que nessas relações não há que se dizer. Bem, sim, mas o nome disso é temor reverencial. O Paulo propôs a João que este lhe vendesse uma casa na praia, também de sua exclusiva propriedade, pelo valor que entendesse justo. Apesar de Paulo nunca ter ameaçado ou sequer insinuado que poderia contar a alguém a respeito do negócio anterior, temendo que, se contrariasse Paulo, poderia ter o seu segredo revelado, João vendeu a Paulo a casa na praia por metade do seu valor de mercado. Não bastasse o apartamento, ele também recebeu ainda parte geral. Código Civil. Só um minutinho, eu quero saber que aula. Eu acho que essa aula é a aula. Não sei se é a aula 4, aula 3, é a aula 4. Essa aqui, na verdade, não é a aula 5, é a aula 4. Não, é 4. Quarta aula. Exato. Ele vendeu também a casa de praia. E aí foi o valor da casa de praia, é metade do valor dela, né? Um meio. Metade. Ok. Vamos lá. O contrato de compra e venda do apartamento é nulo. Simulação, exemplo clássico de simulação. Isso é verdade. Sim. A simulação. Então, primeiro negócio, simulação. Por quê? Aí nós vamos aí abrir o Código Civil. Nós vamos ver aí o Código Civil, simulação. Da invalidade. Você já sabe que nulo é 166 e 167. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância, na forma. Haverá simulação nos negócios jurídicos. Aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem. Correto? Conferir e transmitir direito. Na verdade, o direito de propriedade estava sendo transmitido para a Rita, né? Então, é a hipótese do 167, parágrafo 1º, inciso 1. Vamos lá.
Fundamento 67, parágrafo 1º, inciso 1. Podendo ser declarada nulidade a qualquer tempo. Aí nós temos o seguinte. As nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir. Nulidades. Então, temos que ter isso em mente. Nulidades. Qualquer interessado, Ministério Público. Qualquer interessado, Ministério Público. Correto? Exatamente. E elas devem ser pronunciadas pelo juiz. Arguidas, né? Pronunciadas pelo juiz. Pronunciadas pelo juiz. Pronunciadas pelo juiz. Ok. Agora, o negócio nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce. Ok. Qual que era a pergunta? É nulo podendo ser declarado a nulidade a qualquer tempo. Isso é verdade. Pronunciada pelo juiz, porque ela, nos termos do artigo 69, ela não se convalesce. Correto? Perfeito. Sim. O contrato de compra e venda da casa de praia é válido. Verdade. Segundo, compra e venda é válido. Eu acho que caiu uma questão parecida com essa na prova de Santa Catarina, não? Não me lembro agora. Ou então foi no que concurso que eu já fiz isso mesmo. Tá. A coação, talvez. Não se considera coação ameaça do exercício normal de um direito, né? Assim, eu acho que nem há que se falar. Não teve coação, não tem coação. Eu acho que não há que se falar em coação. Aqui não. Então vamos adiante. Agora vamos classificar o testamento público. Classificação dos negócios jurídicos. Você se lembra que eu disse a você que era muito importante você ter em mente aquela estrutura? Fato jurídico. Se esse fato decorre de eventos da natureza, nós temos esse fato jurídico sentido estrito, correto? E aí pode ser um ordinário, como decorrer do tempo, a morte, o nascimento, como pode ser extraordinário. Quando eu estiver ali dizer isso, você tem que visualizar aquele quadro, correto? Está visualizando, sabe? Aquele quadro, aquele esquemático? Sim. Ok. Fato jurídico sentido estrito. Mas ele pode advir de uma conduta humana. E aí, se advir, né? Ou advier. Depois eu tenho que perguntar para a Elisa a conjugação desse verbo. Elisa, tem que chamar Elisa. Mas espera aí, deixa eu ver. Não é bem a língua portuguesa daquelas, né? Aqui tem a conjugação.com. Eu acho que deve ser advir, né? Não? Se ela advir de como? Adivinha. Advir. Deveria ser advir. Se advier. Se advier? Mas por que eu estou usando esse verbo? Exato. Advier, me lembrei. Então, o fato jurídico, advier, é advier. Advier. Da conduta humana. Se o evento que causa repercussões jurídicas advier da conduta humana, ele ainda pode ser classificado
em lícito ou ilícito. Se ele for ilícito, nós teremos os atos ilícitos. Se ele for lícito, nós vamos ter o ato jurídico lato sensu, correto? E o ato jurídico lato sensu é um gênero que comporta duas espécies. Quais são essas espécies? O primeiro é aquele evento em que nós temos a convergência da vontade aderindo meramente a efeitos pré-determinados pela lei. É o exemplo clássico do casamento, é o ato jurídico sentido estrito, adoção, reconhecimento de paternidade. E o outro negócio jurídico, há para as partes um espectro ou um âmbito em que é possível a eleição de determinados efeitos jurídicos. E o exemplo clássico deste ato jurídico é o negócio jurídico. Correto? Então, é isso. É o negócio jurídico. Agora, a classificação ele pede classificação dos negócios jurídicos como casamento. O casamento, por si, não é bem um negócio jurídico. É ato jurídico sentido estrito. Você vai dizer que você não vai pagar alimentos à sua esposa? Você não pode fazer isso. As regras do casamento, elas são específicas e pré-determinadas legalmente. Então, vamos lá. Testamento público, casamento e humanato. Tudo bem, tudo bem. Essas classificações, eu vou mostrar uma foto aqui e eu vou me recorrer à professora Mônica, porque essas classificações, elas são... Assim, nós temos que estar lendo essas classificações sempre. É óbvio, né, que, por exemplo, solene, ninguém tem dúvida quanto a isso, né? Solene, isso é fácil. Agora, por exemplo, o gratuito também é fácil. Agora, se você já disser oneroso, então vamos lá. O negócio jurídico, eu vou aqui a classificação, aí vamos abrir a classificação, porque a gente vai passar por todas elas. Atos, negócios, atos ilícitos, a classificação, nulidade, algumas exceções, simulação dos defeitos, dos fatos, elementos, conflito, autocontrato, dos bens das pessoas jurídicas, dos fatos, classificação dos negócios jurídicos, 193. 193? Página 193. E a gente vai... manifestação da vontade. Vou apagar aqui. Vamos lá. Manifestação da vontade. Manifestação da vontade. Unilaterais. A manifestação decorre de uma só pessoa. Testamento, promessa de recompensa, emissão de um cheque. Unilaterais. É bom. Unilaterais. Bilaterais. Manifestação de vontade de duas pessoas, o contrato. Plurilaterais, decorre da manifestação de vontade de mais de uma pessoa, por essas manifestações devem se orientar no mesmo sentido. Não gosto, assim, quando as pessoas dizem, o contrato, ele também, as vontades são convergentes, sabe? Ela não disse bem isso, né? Simplesmente o bilateral, manifestação de mais de uma pessoa. Plurilateral, manifestação de mais de uma pessoa.
Ela dá como exemplo o contrato de sociedade, de consórcio. Né? Exato. Mas ela não falou que o bilateral ele não é convergente. Ela disse que o plurilateral se orienta no mesmo sentido. Tá. Correto? Quantas vantagens do negócio? Vantagens. Isso, Mário, eu sugeriria a você, esse aqui, nossa, a cartolina. Os gratuitos. Os onerosos. Então, eu vou colocar bilateral vontades divergentes. Não sei quando as pessoas assinaram um contrato, elas não têm vontade divergente. Eu acho isso um pouco estranho dizer dessa forma. Mas eu vou dizer só essa. Unilateral, a emissão da vontade de apenas uma pessoa. Bilateral, emissão de duas. E plurilaterais, a emissão de mais de duas pessoas. Os gratuitos, apenas uma sofre sacrifício patrimonial. Apenas uma sofre sacrifício patrimonial. Onerosos. Ambas sofrem sacrifícios patrimoniais. Ambas sofrem sacrifícios. Ambas sofrem sacrifícios. Então, tá, ok. Neutros. Ainda quanto neutros. Bifrontes. Neutros. São aqueles que, por não haver uma atribuição patrimonial pré-determinada, não podem se enquadrar como gratuitos ou onerosos, instituição de um bem de família. São aqueles que, por não haver uma atribuição patrimonial, não se enquadram, não são gratuitos, onerosos. Bifrontes. São aqueles que podem ser gratuitos ou onerosos a depender do que intencionam as partes. Podem ser ou não ser gratuitos ou onerosos. O exemplo aqui ele diz é o depósito, que pode ser gratuito, mas que pode ser oneroso. Depósito pode ser depósito pode ser gratuito, mas oneroso. Ok. Então nós temos aqueles negócios jurídicos que se classificam conforme as vantagens das partes, né? Vamos aí para outro elemento de classificação. Efeitos. Intervivos causa mortes, né? Causa mortes. O intervivos produzem efeitos desde logo, na vida. Causa mortes, reserva seus efeitos para depois da morte. Existência do negócio. Quanto à existência? Principais. Subsistem por si próprios. Acessórios. São aqueles que dependem dos outros. Principais. Acessórios. Forma. Formais. São aqueles solenes, né? É o casamento, testamento público. Solenes. Você sabe que é uma diferença entre formal e solene? Formal?
Há uma Solene? diferença entre formal e solene. Qual? Pois é, agora eu não me recordo. Você acredita nisso? Onde que eu estava me lendo? Não, mas Formal, existe isso. formal deve ser efetivamente com relação à forma com que ele é concretizado, escritura pública, alguma coisa. E solene deve ser aquele que tem mais solene, os requisitos solenes, tipo casamento tem que ser com porta aberta, tem que ter não sei o quê, não é não? Bem, pelo menos eu ouvi, pelo menos eu sei que existe uma diferença. Agora eu não vou me recordar onde eu li isso. Eu não sei se é porque eu estou tendo uns lapsos de memória. Faça isso não. Não, mas assim, será que eu li aqui nesse livrinho? Esse é o quê? Que livro é esse? Esse aqui é aqueles da coleção Cartórios. Não, mas é de qual? Vira para É mim, o para eu ver. tabelionato de notas Ah, 1. tá, tá. Vamos ver. Forma notarial, documento, instrumento. Eu acho que foi por aqui. Eu acho que essa expressão foi aqui, por aqui. Deixa eu ver esse aqui. A vida se apresenta no nosso pela forma. Só uma forma, a forma, o direito vale. A lei existe. A validade da declaração. A regra geral. Bem, eu não vou localizar essa definição, mas eu vou pensar, vou procurar fazer essa pesquisa. Tem que ser um desses livros especializados aqui. Formais, ela coloca como solene. Então, aqui já vai de encontro com a minha literatura. Forma livre. Eu vou tirar a palavra solene aqui. Informais, forma livre. Forma livre, ok. Características pessoais das partes. Características Características das partes. Personalíssimos, intuito persona, leva em consideração as características pessoais. Contrato de fiança. Impessoais. Eles consideram as características personalíssimos e impessoais. Impessoais. Quanto ao momento do aperfeiçoamento. Momento aperfeiçoamento. Momento do aperfeiçoamento. Consensuais. Consideram-se formados e, portanto, geram seus efeitos simplesmente quando se dá o acordo de vontade. Consensuais. E os outros são reais. São estes? São estes. Bem, então o bifronte é aquele que pode ser ou não ser gratuito ou oneroso, né? Os efeitos interditos, causar mortes, principais acessórios, formais, informais, consensuais. Os consensuais geram seus efeitos quando se dá o acordo de vontade. Efeitos com acordo De vontade. Reais. Decorrerão doravante a entrega do objeto. Entrega do objeto. Ok. Então, são essas as classificações. Testamento é unilateral, não receptício. Manifestação de vontade, unilateral, não receptício. Bem, ele tem validade
independente da outra parte, só vai ter validade após, né? Pós-morte. Pós-morte, mas ele é válido, então é não receptício. Correto. O casamento, de fato, é solene. O mandato é bifronte. Porque pode ser mandato gratuito, mandato oneroso. Então é isso, letra A. Bilateral. Letra E, unilateral. O problema é que o mandato ele pode ser gratuito, não é necessariamente oneroso, na letra B. O testamento é bilateral, é falso, unilateral. E considerar o mandato apenas oneroso também é falso. O testamento é personalíssimo, o casamento é informal, é falso. Assim, testamento é personalíssimo, é difícil, é estranho dizer isso. Né? Testamento tem algumas classificações que não se aplicam. O testamento, sim, é intuito personae. Ele diz respeito, leva em consideração as características pessoais de um dos agentes. Não sei, mas eu acho estranho dizer o contrato personalíssimo. Né? O personalíssimo é a fiança. Bilateral, não é bilateral. Então, a letra A. Aí você teria que dominar e saber que mandato pode ser tanto gratuito ou oneroso, e isso faz com que ele se classifique como bifronte. Difícil essa questão, né? Unilateral não receptivo, testamento. Peraí, Vamos lá. Pegar meu velho e bom Cristiano Chaves aqui. Vamos lá, vamos aqui para a classificação. A classificação dos negócios jurídicos deve ser feita através da verificação dos elementos comuns e diferenciais que os extremam a partir de critérios distintos, resultando em diversas espécies que servem para auxiliar o aplicador. Quanto à declaração de vontade das partes, o negócio pode ser unilateral, quando se aperfeiçoa apenas com uma única manifestação, testamento bilateral, sendo aqueles que se completam com duas manifestações de vontade coincidentes com o mesmo objeto, através do consentimento mútuo, como se pode notar com casamento e compra-venda. Coincidentes. Essa palavra é boa. Coincidentes. Convergentes. Plurilaterais. A respeito daquele negócio que envolve a composição de mais de duas vontades paralelamente manifestadas por diferentes partes. Contrato de sociedade. Aqui ela não fala aquela especificidade da professora Mônica, o que eu achei melhor. Porque na plurilateral ele também paralelas em diversas partes. Quanto aos titulares, intervivos é celebrado para produzir efeito destes logos, quando ainda vivos os contratantes. Causa mortes, cujos efeitos somente decorrem após o óbito. Oneroso, quando há vantagem patrimonial para ambas partes. Ele pode ser comutativo ou aleatório. Oneroso. Onde está o oneroso? Aqui. Comutativo e aleatório. Essa classificação é muito importante. Comutativo, aleatório. A gente precisa dessa classificação quando nós estamos ali a tratar de hipoteca. O comutativo há prévio conhecimento das vantagens econômicas auferidas pelas partes, como na aquisição de um bem imóvel, enquanto neste as vantagens... No comutativo, há prévio conhecimento das vantagens econômicas auferidas pelas partes, como na aquisição de um bem imóvel, enquanto no aleatório, as vantagens a serem obtidas são incertas e não sabidas, como no contrato de seguro e na cessão de direitos hereditários. Prévio conhecimento das vantagens econômicas auferidas. Esse é importante. Prévio conhecimento das vantagens econômicas auferidas. Prévio conhecimento, vantagens. Prévio conhecimento das vantagens.
Vantagens incertas e não sabidas. Vantagens incertas, não sabidas. Vantagens incertas e não sabidas. Gratuito, referindo-se àquele que soma das partes oferece benefício. Ok, tudo bem. É neutro, constituindo espécie desprovida de expressão como na legislação em útero alheio. Bifronte, quando o negócio deve ser gratuito ou oneroso, a depender da vontade de almejado pelas partes, é o depósito e o mandato. Ótimo. Forma, negócio formal, também dito solene, quando tiver de obedecer a alguma solenidade exigida por lei, como da essência do ato, como casamento ou a compra e venda de imóvel, ou informal de forma livre. Ok, tudo bem. Importâncias, principal acessório. Se principal é existência própria, não tem existência própria o acessório. Se tiver existência autônoma, independente de outros, é principal. Se entre elementos da sua existência e destinos são subordinados, negócio acessório. Duração, instantâneo, cujos efeitos são exauridos em momento único, podendo ser lembrado como exemplo a compra e venda, e de duração também dito de trato sucessivo. E ainda temos mais uma outra, né, que é o diferido, é que o efeito é futuro. Isso é interessante, ela não falou sobre o da duração. Instantâneo, os efeitos são exauridos em um momento único. De duração também dito de trato sucessivo, hipótese em que os efeitos são protraídos no tempo, como na compra e venda em prestações. Releva a distinção porque somente o negócio de trato sucessivo admite a resolução ou revisão judicial por onerosidade excessiva. Causa, negócio jurídico causal, quando fundado em motivo determinante. Abstrato, sem causa determinada. Eficácia, consensual. Aqui, ela falou, momento de aperfeiçoamento, é isso aqui. Ele diz quanto a eficácia. Eficácia. Assim, a gente tem que ter uma tabelinha com as classificações mais importantes. Forma consensual. Basta-lhe para o seu aperfeiçoamento a exteriorização da vontade das partes. Ok. Reais. Hipótese em que a perfectibilização do negócio jurídico depende da tradição. Solene. Ele também, aqui, ele traz uma como solene, mas ela não trouxe essa classificação. Ok. Ok, ótimo. Então, estamos aí. Eu vou tirar uma foto. Bom. Vamos lá. Domicílio. Domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Sobre o assunto, assinar a alternativa correta. Os bens públicos de uso especial não estão sujeitos a uso capião. Mas domicílio não tem nada a ver com bens. Ó, você se lembra que nós tínhamos da pessoa o livro, depois nós tínhamos o capítulo da pessoa natural, depois o capítulo da pessoa jurídica, depois o domicílio, não era isso? Sim, isso. Ali, o primeiro livro da pessoa. Depois nós tínhamos o livro 2. Qual é o livro 2? Bens. Então, domicílio é o capítulo 3 do livro 1. E o bens é o livro 2, né, da parte geral. Então, ele está falando sobre bens. Então, vamos dar uma olhada lá nos bens, no artigo, a partir do artigo 80. Os bens, né? O livro 2. Título, só tem um título, que é o título único. E depois os capítulos, né? Os bens considerados em si mesmo, os reciprocamente considerados. E aqui nós temos, são bens públicos. São bens públicos. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. E você já sabe quais são elas. União, estados, DF, territórios, os municípios, autarquias, inclusive as associações públicas, e as demais de caráter público criadas por lei.
Então, essas são as pessoas aí, nos termos do artigo 41, né? Correto. Então, nós sabemos que os bens são públicos, os de bem de domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencer. Ok. Bens públicos são bens públicos. Os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças. Os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial, municipal. Os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal ou de direito real. Os bens públicos de uso comum de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação na forma que a lei determinar. Então, nós temos uso comum, bens públicos. Bens públicos são os bens das pessoas jurídicas de direito público interno. Quais são esses? Inciso 1, inciso 2, inciso 3. Inciso 1, inciso 2, inciso 3. O inciso 1 são o uso comum do povo, uso comum. Os outros são, do inciso 2, são os de uso especial. E os 3 dominicais. Bens públicos, uso comum, uso especial, dominicais. Que constitui o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público como objeto de direito pessoal real de cada uma dessas entidades. Os de uso comum e de uso, especial são inalienáveis, né? Mas podem ser alienáveis. São inalienáveis. Os de uso comum são inalienáveis enquanto conservarem a qualificação. Os bens de uso público dominicais podem ser alienados. Alienáveis. Alienáveis. Os bens de uso público comum, artigo 100. Ok, 101. Os bens públicos, todos eles, então aqui todos, não estão sujeitos ao uso capião. Não estão sujeitos a uso capião. Não estão sujeitos ao uso capião. Não estão sujeitos ao uso capião. O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou oneroso. Pode ser gratuito ou oneroso, retribuído, né? Conforme foi estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencer. Ok. Os bens públicos de uso especial não estão sujeitos ao uso capião, mas podem ser alienados para particulares? Não, regra geral, eles são inalienáveis, enquanto eles mantiverem essa definição. Os bens públicos, letra A, falsa. B. Os bens públicos de uso comum do povo são aqueles destinados a serviço ou estabelecimento da administração? Não, falso. Esses são os bens de uso especial. Desde a vigência do Código Civil, os dominicais podem ser adquiridos pelo uso capião? Falso. Não estão sujeitos ao uso capião. Vamos adiante. Em regra, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura? Sim, é verdade. É verdade isso. Dominicais. Bom. Os dominicais, 99, inciso 3, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público como objeto de direito pessoal real de cada uma dessas entidades. Perfeito? Uhum. Uso comum dos bens públicos não pode. Uso comum pode ser gratuito ou oneroso. Esse quadro aqui é um bom quadro.
Vamos adiante. É... 43. É um exemplo de prazo decadencial para propor ação. Para propor ação. Qual é o prazo decadencial que nós temos aí? De anulação do negócio jurídico. O prazo decadencial, né, é um direito potestativo. É porque não houve o inadimplemento. Porque, por exemplo, quando você tem uma coação, na verdade, não houve o inadimplemento. Então, não surge para você uma pretensão correta ao recebimento. Então, é isso que eles falam. Ou melhor, é isso que eles querem dizer quando eles dizem que prazo decadencial tem a ver com pretensão condenatória. A pessoa, na verdade, né, o direito potestativo, não condenatória, né, declaratória, né? A prescrição, ela tem a ver, prazo prescricional, ele tem a ver com a condenatória, porque você vai declarar que se anule o negócio jurídico. Correto, Mário? Então é isso. É a letra E, de anulação do negócio jurídico. Joaquim, empresário bem-sucedido, solteiro e sem filhos, desde que decide que irá doar um apartamento no valor de R$500 mil para seu sobrinho João, se ele for aprovado na faculdade de medicina. A situação hipotética trata de uma hipótese de... Ele fez a doação ainda? Não, ela ocorrerá. Então, os efeitos da declaração da vontade são suspensos até que se ocorra o evento futuro incerto, né? Então, a condição suspensiva. Prescrição. Não ocorre a prescrição enquanto pender condição suspensiva ou resolutiva. Ó, se nós formos lá tratarmos da prescrição, pendendo condição suspensiva, não ocorre mas a resolutiva não, porque os efeitos já são produzidos a partir da declaração de vontade. Então, letra A é falsa. O prazo prescricional pode ser alterado pelas partes, desde que a alteração seja para majorar o prazo prescricional. Não, falso. Ó, a prescrição não pode ser majorada. Não pode. Vai falando do artigo para mim. Vou falando sim. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição, nos prazos 205 e 206. 192. Os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes. Obrigado. Ok? Ok. E a outra é o 199, inciso 1. Letra A, 199, inciso 1. Não corre igualmente a prescrição, pendendo condição suspensiva. As pessoas jurídicas têm ação contra o representante legal que deu causa à prescrição? Sim, ó. A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição pela parte a quem aproveita. A prescrição pode ser alegada em processo cautelar. Isso aqui eu estou lendo outra coisa. Os relativamente incapazes e as pessoas... Artigo 195. E as pessoas jurídicas têm ação contra os seus assistentes ou representantes legais que derem causa à prescrição ou não alegarem oportunamente. Correto? A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor. É válida a renúncia da prescrição, desde que realizada sem prejuízo de terceiros antes de a prescrição se consumar. É válida a renúncia da prescrição, desde que não é falso. Ó, a renúncia da prescrição, ela pode ser, ela só vale se feita depois que a prescrição se consumar, e ela pode ser expressa ou tácita. Então, a pessoa que paga uma dívida prescrita, o que ela está fazendo? Ela está renunciando à prescrição. Correto? Correto. Tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado incompatíveis com a prescrição. Então, isso aqui é falso. 45, letra D, é falso. Fundamento no artigo 191. A interrupção da prescrição produzida contra o devedor principal
Não prejudica o fiador? Ó, isso é falso. Nós sabemos que não corre a prescrição, 197, 198 também não corre a prescrição, e 199 não corre igualmente a prescrição. Aí, 201, temos a hipótese de suspensão da prescrição. Aí nós temos que observar aquele quadro lá. Ah, tá bom, nosso quadro está ali, tudo bem. Depois nós temos o quadro da interrupção. A interrupção produzida, 204, parágrafo 3º, a interrupção produzida contra o principal devedor prejudica o fiador. Aí nós temos aí as hipóteses aqui da interrupção no nosso quadro. Ok, muito bom. Então vamos fazer nosso intervalo de 10 minutos e nós já voltamos agora, tá? Ok. Boa noite. Hoje, sobre prescrição e decadência. Não fazer lanche não, né? Não, por favor, pode fazer, mas eu vou colocar no silencioso, tá bom? Eita, não tô ouvindo tua voz não, Joaquim. Oi? Tem algum ruim, Não tá, tua voz não tá saindo. Tá escutando agora? Peraí, deixa eu... Fala. Tá melhor? Aqui consta... Não, tá bem baixo mesmo. Muito baixo? Aqui consta normal. Tá na altura máxima. Não, deve ser algum tilt aqui meu mesmo. Tem que então, ver o que é. Eu vou tentar falar uma voz mais alta. Tá melhor? Agora foi. Foi? Melhorou? Não, era aqui meu mesmo. Tava dando tilt. Tá bom, eu vou, muito obrigado. Eu vou colocar no silencioso, mas você fica à vontade aí, tá bom? Ok. Vamos lá fazer esse quadro da prescrição da decadência. A prescrição. Nós vamos colocar aqui. A decadência aqui. Prescrição e decadência. Prescrição. A prescrição não pode ser alterada por acordo entre as partes, né? A prescrição, prazo, não pode ser alterado, acordo partes, né? Tanto é que nós temos os prazos do 205 e 206. Já a decadência, ela pode sim ser alterada. Decadência prazo pode ser alterado por vontade das partes. Prazo pode ser alterado por vontade das partes. Ok. Vamos adiante. Decadência. Não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição, 207. Aplicam-se à decadência o disposto 195 e 198. É nula a renúncia. Aqui não fala sobre isso, mas pode ser alterada por vontade das partes. Não há renúncia antecipada. Renúncia antecipada. Não há. A renúncia após consumação. Antecipada após. Sim. E aí, ela pode ser tácita, como ela pode ser expressa. Pode ser tácita, como ela pode ser expressa. E a renúncia
a decadência, se ela for a decadência legal, se ela for renúncia à decadência legal, não pode. E se ela for decadência convencional, ela pode. Pode haver a renúncia à decadência convencional. Pode. Ok? Ela pode ser conhecida de ofício. Pode ser conhecida de ofício. Aqui, o juiz só conhece de ofício legal. O juiz só conhece de ofício decadência legal. E por fim, ela é alegada em qualquer grau de jurisdição. Alegada em qualquer grau de jurisdição. Não se aplicam aqui na decadência. Não se aplica. Regra geral, né? Aplicam. Regras que impedem, suspendem, interrompem. Prescrição. A decadência e prescrição. Então é isso. A gente vai seguindo aí e vamos continuar. Ok. Agora, nós então já vimos todas essas regras de prescrição e decadência. Vamos voltando aqui, ó. Violado o direito, então o direito tem a ver com o inadimplemento, por exemplo, de uma obrigação. Então, eu tenho aquele meu direito, ele foi violado porque eu não recebi. Então, nasceu para mim a pretensão. E é isso que se extingue pela prescrição nos prazos do artigo 205 e 206. Então, a exceção também prescreve no mesmo prazo em que a pretensão, a defesa, né? A defesa, né? A renúncia da prescrição só pode ser a renúncia, e nós falamos sobre a renúncia, ela só pode ser antecipada? Não, só após ter ocorrido. Mesmo assim, sem prejuízo de terceiros. Depois que ela se consuma. Renúncia após consumação, né? Ela pode ser tácita ou expressa. Tácita, expressa, né? Tácita é quando se presume incompatível. Os prazos não podem ser alterados, tanto é que nós temos aí os artigos 205 e 206, eles são categóricos. E ela pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita. Aí nós temos o 195, já falamos, os relativamente incapazes e as pessoas jurídicas têm ação contra os seus assistentes ou representantes legais que derem causa à prescrição ou não alegarem oportunamente. A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor. Temos o 197, 198, 199, 200, 201 já vimos aí, as causas que suspendem, já vimos o quadro, e as causas que interrompem, nós também já vimos o nosso quadro, né? Os prazos da prescrição, já estamos aqui com eles, né? 1 ano, 2, 3, 4, 5. Decadência, estamos com ele aí bem... O que eu me utilizo é o seguinte, eu guardo de primeira mão, que em 2 anos, a de alimentos, e
de 4 anos a pretensão relativa à tutela, a contar da data da aprovação das contas, né? Em 3 anos, a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos, 2 anos, alimentos, 4 anos, prestação de contas na tutela, correto? Decadência, salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição, salvo disposição legal em contrário. Não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. Salvo disposição legal em contrário, 207. Falei, não se aplicam as regras. Aplicam-se a decadência disposto no 195 e 198.1, que é 195, que é aquela hipótese dos relativamente incapazes e pessoas jurídicas terem ação contra os seus assistentes ou representantes legais. E 198, inciso 1, tem a ver com o absolutamente incapaz. O juiz conhece a legal, de ofício a legal, e se ela for convencional, a parte a quem aproveita pode alegá-la. O juiz não pode suprir a alegação. Ok. Então é isso que nós temos de prescrição e decadência. Qual é o... Não é este aqui. É este aqui. Cristina e Márcio celebraram o instrumento particular de compromisso de compra e venda de um apartamento na qual Cristina... Já fizemos essa, não já, Mário? Já fizemos essa. Não? Não tô lembrado assim, não. Do início, não tô lembrado, não. Ó, eu me lembro desse caso. Eles fizeram uma promessa de compra e venda. Onde está o meu apagador? Aqui. Mas vamos lá. É sempre bom, assim, refazer os exercícios. O juiz pode reconhecer a decadência legal, né? Ele pode, né? A legal, sim. A convencional... Ele pode conhecer de ofício, né? Deve o juiz de ofício conhecer a decadência quando estabelecida, a decadência legal. Se ela for convencional, a parte a quem aproveita pode alegá-la, sim? O engraçado que eu estava vendo aqui é que, por exemplo, no meu código aqui, ele me reporta o 487, parágrafo único, que diz o seguinte: ressalvada a hipótese do parágrafo 1º do artigo 332, que é aquelas que o juiz pode de início já reconhecer e rejeitar liminarmente a inicial, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de se manifestar. Se ele pode de ofício, ele não precisa dar oportunidade às partes para se manifestar. Se ela advém de lei... Você está falando do Código Civil, né? Não, é porque o Código Civil, na hora que eu li aqui o 210, que fala que o juiz tem que, de ofício, ele deve de ofício conhecer a prescrição, tem o comentário me reportando para o 487, parágrafo único do CPC. E no 487, parágrafo único, diz que ele não vai conhecer a prescrição nem a decadência, tem antes da possibilidade às partes. Mas deve ser a prescrição e a decadência, não aquela legal, né? A convencional. A convencional, isso aí. Porque ele bota salvo a do parágrafo 1º do 332, a parágrafo 1º do 332 é quando ele indefere liminarmente a inicial por conta de prescrição e decadência. Seria de ofício, né? Com certeza. Vamos que vamos. Vamos lá. A Cristina e o Márcio, eles celebraram um instrumento particular de compromisso de compra e venda de um apartamento, no qual Cristina, proprietária do imóvel, figurou como compromissária vendedora. Então, a Cristina, ela é vendedora, e Márcio, comprador. Promitente comprador, né? Então tá. Estabeleceu-se que o valor da venda seria de R$600 mil. Então, o valor da venda seria de 600 mil.
600 mil. R$ 600.000. E Márcio pagaria 60 mil a título de sinal. Eu acho que nós temos esse 60 mil é o sinal. Arras, né? O saldo, 540 mil, seria pago à vista no ato de outorga da escritura pública de venda e compra. Aqui, 540 mil. Ok. Sendo uma pessoa muito conversadora, Márcia exigiu que Cristina apresentasse até 10 dias da assinatura do instrumento contratual todas as certidões pessoais, bem como as certidões relacionadas ao imóvel, sem qualquer apontamento. Agora me lembro, já fizemos sim. Assim, exigiu a inclusão de uma condição resolutiva por meio do qual Márcio poderia resolver o negócio jurídico a seu exclusivo critério, caso constasse qualquer pendência judicial ou administrativa em desfavor de Cristina, dívida de natureza própria terreno ou qualquer constrição relacionada. Cristina providenciou as certidões e na certidão de distribuição de ações civis constou uma execução no valor de R$ 15 mil. A letra A, Márcio pode valer-se da condição para resolver o negócio exigindo a devolução do sinal. Eu me lembro disso. Agora eu lembrei dela. 46. A 47 é uma questão sobre fraude contra credores. Só que eu não sei por qual razão, onde que eu estou. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lhe enviar algum assinar a alternativa correta sobre a fraude contra credores. 47. Ué. 54, 55. Ah, tá bom. Peraí. Ok. Vamos lá. Constitui pressuposto da fraude contra credores que a transmissão do bem e o meu deixa eu olhar aqui no arquivo. Saiu fora de ordem. Que tenha sido realizada mediante contraprestação, presume-se válido de boa-fé em relação aos demais credores a garantia da dívida que o devedor insolvente lhe dá ao credor falso. Letra C. Anulado o negócio tido como fraudulento, a vantagem resultante reverterá em proveito daquele credor falso, em proveito, né, de todos. Pelo princípio da anterioridade do crédito, apenas aqueles que já eram credores ao tempo do negócio podem requerer, não. Aqueles que vierem, não. Aqueles que forem já eram credores ao tempo do negócio fraudulento, podem requerer sua anulação? Acho que sim. A remissão de dívida constitui prerrogativa de qualquer pessoa, razão pela qual, se realizada pelo devedor, não pode gerar as consequências do Instituto da Fraude contra Credores. A letra B, C e E equivocada. Mas vamos lá na fraude contra credores. Fraude contra credores. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se o praticar o devedor já insolvente ou por eles reduzido a insolvente, ainda que o ignore, poderão ser anulados pelos credores como lesivo de seus direitos. Igual direito assiste aos credores cuja garantia se torna insuficiente. Só os credores que já o eram ao tempo daqueles atos podem pleitear anulação. Apenas aqueles que já eram credores ao tempo do negócio fraudulento podem requerer sua anulação. Só os credores que já o eram ao tempo daqueles atos podem pleitear a anulação deles. Só pode ser credor, é fraude contra credor. Se a pessoa não era credora, não faz sentido essa disposição, concorda? Mas aqui, pelo princípio, é a letra D, a resposta. 47, letra D. 47, letra D, é isso mesmo.
Uhum. Porque os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor insolvente ou por eles reduzida a insolvência, ainda quando ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografados como lesivos dos seus direitos. Igual direito assiste aos credores cuja garantia se tornar insuficiente. E parágrafo 2º, ok. 159, ok. 165. Anulados os negócios fraudulentos, a vantagem resultante reverterá em proveito do acervo sobre que se tenha de efetuar o concurso de credores. Se esses negócios tinham por único objeto atribuir direitos previdenciais, mediante hipoteca, tal. Não é isso. Os institutos da decadência e da prescrição estão relacionados à extinção do direito pela influência do tempo? Sim. 48, letra A. 49. Assinale a alternativa correta em relação às pessoas jurídicas, de acordo com as disposições do Código Civil de 2002. Em regra, o município não é civilmente responsável pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, agindo com dolo ou culpa. Falso. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas, isso tem fundamento constitucional, artigo 36, 37, parágrafo 6º. Isso. Responsabilidade é com você mesmo, né, Marcos? Isso aí para a empresa de ônibus é o que mais fala. Então, correto. Os bens dos sócios de uma pessoa jurídica podem ser atingidos para honrar obrigações desta. Os bens dos sócios de uma pessoa jurídica podem ser atingidos para honrar obrigações da pessoa jurídica em caso de confusão entre o patrimônio do sócio da pessoa jurídica. Isso é verdade. As fundações são, em regra, pessoas jurídicas? Não, fundação é pessoa jurídica de direito privado, artigo 40. Os partidos políticos, em razão de sua natureza, não são considerados pessoas jurídicas? Artigo 44, na verdade. São pessoas jurídicas de direito privado, as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos e as eirelis. Perfeito. Os municípios são pessoas jurídicas de direito público externo? Falso. Letra A. Tranquilo. 50. Não, letra A não, letra B. Ah, é verdade, letra B. Não, eu tirei isso. É letra B, não faz sentido isso. Letra B. Um escritor pretende publicar uma biografia não autorizada de um ex-jogador de futebol. Este jogador, sabendo da intenção do escritor, notifica-o extrajudicialmente, ordenando que o livro não seja publicado. É possível afirmar corretamente: somente com prévia autorização do ex-jogador será possível a publicação? Isso é falso, né? O livro pode ser publicado sem prévia autorização do ex-jogador e não pode ser recolhido por decisão judicial, podendo o ex-jogador requerer reparação civil ou direito de resposta nos termos da lei. Correto, é isso mesmo. Ele pode. Qual é a fundamentação, Joaquim? Vou te passar aqui. 50. Vou te falar agora. Fundação é o julgamento do STF. Eu pensei que não pudesse, ainda mais que ele tinha notificado. Não, ele pode. Só um minutinho, vou localizar aqui. STF, ADI 4815. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui no site. Aqui temos essa regra aqui, eu vou mandar para vocês, para você. Depois eu vou mandar para o João também.
Vamos lá. Ó, porque nós temos assim, as biografias não autorizadas eram permitidas no Brasil, elas não eram, as não autorizadas, elas não eram permitidas, né? As biografias não autorizadas seriam proibidas pelo artigo 20 e 21 do Código Civil, por representar uma forma de violação à imagem e à privacidade, né? O artigo 20 diz: salvo-se autorizada a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, exposição ou utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento. Aí o artigo 21, a vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a essa norma. Veja, portanto, que o artigo 20, vamos lá, afirma expressamente que a divulgação de escritos ou a publicação da imagem, artigo 20 do Código Civil, Mário, elas poderão ser proibidas, né? Então, quando ele fala em imagem, nós estamos aí falando em 3 situações: imagem, retrato, imagem atributo, imagem voz, tal. Só que tivemos essa ADI 4815, Associação Nacional de Editores, a ANEL, ela ajuizou uma ADI com o objetivo de declarar a inconstitucionalidade parcial do 2021. O pedido principal, tal. Aí nós temos aqui, em suma, resumo. Para que seja publicada uma biografia, não é necessária a autorização prévia do indivíduo biografado, das demais pessoas retratadas, nem de seus familiares. Essa autorização prévia seria uma forma de censura, não sendo compatível com a liberdade de expressão consagrada pela Constituição Federal de 88. Caso o biografado ou qualquer outra pessoa retratada na biografia entenda que seus direitos foram violados pela publicação, ele terá direito à reparação, que poderá ser feita não apenas por meio de indenização pecuniária, como também por outras formas, tais como a publicação de ressalva, de nova edição, com correção, de direito de resposta, etc. Correto? Então é isso. O livro pode ser publicado sem prévia autorização do ex-jogador e não pode ser recolhido por decisão judicial, podendo o ex-jogador requerer reparação civil ou direito de resposta no prazo, nos termos da lei. Então, fizemos a 50, a letra B, 51. 51. Essa. É porque estava fora de ordem, não sei por que. Você também passou por isso? Passei. Então eu estou provando do meu próprio... Não que eu fiz isso de propósito, não vou falar isso não, porque vamos ver se ele está seguindo os exercícios mesmo. Por isso que eu nem grampeio mais, ó, deixo solto. Mas isso não é, isso é um problema do CanScanner. E o WhatsApp também, quando você manda arquivos pelo WhatsApp, ele embaralha os arquivos. Às vezes eu mando, por exemplo, material da aula 2, eu mando assim, link vídeo aula 2, aí eu mando o link. Depois eu coloco material aula 2 e mando material. Quando eu mando para você, eu passo para o João, que assiste essa aula, para o Renato, sai embaralhado. Caramba. Aí aparece assim, material aula 2 e embaixo vem uma frase solta. Aí vem o vídeo, aí aparece link aula 2, vídeo aula 2. Mas vamos lá. Não, isso aqui não foi proposital, não. Mas assim, imagina, eu estivesse aqui tomando um tempo meu precioso, fazendo assim, nossa, vou embaralhar isso aqui para dificultar a vida deles. Maria colocou sua casa à venda, Joaquim se interessou pelo imóvel e foi conhecê-lo. Maria mostrou a casa a Joaquim e não informou que na rua, toda sexta-feira, havia uma feira livre. Joaquim comprou a casa, mas ficou muito desapontado, visto que não compraria um imóvel numa rua onde existe uma feira livre. Ele é válido e eficaz, não havendo qualquer anulabilidade, tendo em vista que a existência de uma feira é um fato público que poderia ser descoberto por um comprador mais prudente e diligente.
Está eivado pelo vício do erro, podendo ser anulado no prazo máximo de 5 anos, contado da parte da assinatura. Bem, pode ser que sim. Lesão não é. É nulo também, dolo positivo, não temos elementos para falar, nem C nem D. Dolo negativo é válido e eficaz. Eu acho que essa questão, a resposta é a letra A. Vamos dar uma olhada aqui para descobrir qual é essa resposta. Eu já fui aqui ver, né? Não. É não? Não, não. Eu É dolo sinceramente, negativo? eu também iria na mesma questão que você falou. Letra A. Diz que é eivado pelo vício do dolo negativo. Eu ficaria nessas duas, né? Eu ficaria na A. Nem... Peraí. Só verificar aqui qual que é este... Vamos lá. Até porque é estranho, né? Se o cara não perguntou, por que a mulher tinha que falar? Tá vendendo imóvel na feira. Mais ou menos, não é bem assim, não. Você está sendo advogado da Maria, né? Tudo bem. Não, eu só acho só o seguinte. Se você chega para comprar um imóvel, gostei do seu imóvel, legal, legal. Você mostrou o imóvel. Está em condições? Está. Você não me pergunta nada se tem feira livre, se não tem feira livre, se tem ponto de ônibus na frente, se não tem. Não, gostei do imóvel. Tá bom. Vendeu, vendeu. Se ele pergunta a Maria se tem algum obstáculo e a Maria omite, aí eu concordo. Mas se ele não pergunta... O fundamento dessa questão, na verdade, é o artigo 147 do Código Civil. Nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio de uma das partes a respeito de fato ou qualidade e não informou que na rua... Aqui, na verdade, o que ficou é porque ficou muito vago esse não informou. Porque pode ter sido aí uma desatenção, ou então pode acontecer. Não sei. Ficou vago, acredito eu, e não informou na rua. Nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra haja ignorado constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado. A questão é que o texto não deixa claro que a Maria não informou sobre a feira livre e que Joaquim não compraria a casa caso soubesse. Também não disse que o Joaquim colocou isso como questão de aquisição ou não do imóvel, se tivesse uma feira livre. Essa questão aqui... Né? Eu particularmente, eu acho que está equivocado. Eu acho que o negócio é válido. Eu ficaria com a... Eu acho que ele foi para ver o imóvel. Se diz que ele colocou como condição que não compraria, e ela omitiu, aí é uma omissão dolosa, aí eu concordo. Agora, ele foi comprar o imóvel. Chega lá, vê o imóvel, legal. Fez alguma pergunta sobre se tem feira, se tem barulho na rua, se tem algum barzinho? Não, não fez. Pelo menos a questão não pergunta. Mário, você não pode ir por aí, sabia? Eu entendo o que você está falando, mas eu tenho que presumir a boa-fé. A boa-fé mas aí você tem que saber o seguinte: há uma feira e ela sabe dessa feira e ela omite isso dolosamente? Porque você não pode simplesmente dizer assim, ele não perguntou. Não é bem por aí. Deixa eu te mostrar um negócio aqui. Olha só. Cadê? Sumiu já. Não, já foi. Esquece. O que foi? Eu tô falando aqui com você e aí na varanda aqui do meu quarto, de repente eu tô falando... Você é bem-vindo, Mário. Vamos lá, então. Esse dolo negativo, mas a questão é controversa, mas é bom que nós tenhamos essas questões controversas, né? Porque aquelas questões sempre óbvias, né, a gente fica muito mal acostumado. 52. Seguintes situações. Um pai deixou em testamento seus bens para o filho que nasceu morto. Então,
o testamento não... Perde a eficácia, né? Perde a eficácia. Não é eficaz. O menor de 16 anos assinou um contrato de alienação de veículo. Um pai vendeu sem consentimento dos demais filhos um bem imóvel de sua propriedade para o seu primogênito. Podemos afirmar que os negócios jurídicos tratados apresentam, respectivamente, vícios decorrentes da falta de... Então, é capacidade de direito, letra A, e capacidade, personalidade também poderia ser, né? O menor de 16 anos assinou capacidade de fato, né? Capacidade de fato. Capacidade de fato. E um pai vendeu legitimidade. Então, você vai capacidade de fato, legitimidade, capacidade de fato. Legitimidade, você fica aí com a letra C. Personalidade, capacidade de fato e legitimidade. 52, letra C. 52, letra C. É isso, né? 52, letra C. Ok. 53. José colocou à venda um veículo automotor de sua propriedade. Pedro propôs a José o seguinte: ele ficaria com o carro por até 30 dias. Quando então, se gostasse do veículo, confirmaria a José se o compraria ou não. É correto afirmar que a cláusula proposta por Pedro é... Deixa eu achar aqui a página. Mas cá entre nós, não ficou muito mais divertido com as páginas embaralhadas? Imagina o tédio da aula, aquilo, sabe, aquelas respostas todas, assim, letra da lei, a ordem toda sequencial. Não, a gente tem que ser criativo. Tem que dar aí uma... Agora não me pergunte por que essas páginas estão fora de ordem. Incrível. Tem alguma coisa aí, assim. Um termo final, termo inicial, condição resolutiva, condição meramente... Eu sabia que nós íamos ter uma questão como essa. Essa questão, essa condição... Vamos lá, vamos voltar lá para a condição. Características da condição. A partir do artigo 121 a 130. É porque isso aqui... meramente, puramente, é brincadeira. A condição é uma cláusula que deriva exclusivamente da vontade de uma parte e subordina o efeito e eficácia, né? Os fins do negócio jurídico, gratuito ou oneroso, a evento futuro incerto. Nós temos o artigo 121. Então, aqui a condição, ela é sempre vontade, ela sempre tem a ver com voluntariedade, nunca com lei. Voluntariedade. Nunca, condição legal, isso que a pessoa fala como condição legal, isso é absolutamente errado. No direito, Mário, as pessoas elas utilizam essa palavra condição de forma equivocada. Quando elas estão dizendo condição, elas estão querendo dizer pressuposto. Por isso que nós temos tanto a utilização dessa palavra pressuposto. Mas isso nunca vai ser ensinado para você. Correto? As pessoas sempre falam de forma não equivocada, mas sem a percepção assim. É porque essa palavra condição não é uma palavra unívoca que só tem um sentido, né? Ela tem outros sentidos. Mas como estamos aqui no direito, então vamos atentar para que condição, pelo menos no direito civil, é essa cláusula acessória que deriva exclusivamente da vontade de uma das partes relativamente à eficácia e a relativa eficácia do negócio jurídico. Então, quando você quiser dizer essa palavra condição, isso é condição para que o negócio ocorra, é condição. Ele a me apresentar as certidões negativas é condição para que eu realize. Não, é pressuposto. Você utiliza a palavra pressuposto. Voluntariedade. Futuridade. Futuridade. Incerteza.
incerteza. Então, a condição é isso. Condição. Voluntariedade, futuridade, incerteza. Então, nós temos a condição suspensiva, a condição resolutiva. Quanto à licitude, condição lícita, proibida, defesa. Agora, condições possíveis. Quanto à fonte, condição causal, potestativa. É aqui. A condição causal é aquela que depende exclusivamente do acaso, de evento fortuito. Dar-te-ei um carro se eu ganhar na loteria. Então, condição causal. Condição causal. Depende exclusivamente do acaso. Depende do acaso. Condição potestativa. Vamos lá para essa classificação. Condição causal, depende do acaso. Né? Então, dá-te um carro e ganhar na loteria. Condição potestativa. A condição potestativa trata-se de condição que, para que haja seu implemento, depende de uma das partes. Tá. Maria Helena Diniz atenta para uma outra espécie de condição, que é a promíscua, ao dizer que essa condição se caracteriza no momento inicial como potestativa, vindo a perder tal característica, como fato superveniente, alheio à vontade do agente, que vem a dificultar a sua realização. Por exemplo, dar-lhe um carro se você, campeão de futebol, jogar no próximo torneio. Essa condição potestativa passará a ser promíscua se o jogador vier a se machucar. Faz o menor sentido isso. Momento inicial como potestativa. Dar-lhe um carro se você, campeão de futebol, jogar no próximo torneio. Enfim. Condições impossíveis. Não é isso. Lembre-se que, como dito na classificação anterior, somente a condição simplesmente ou meramente potestativa é admitida. Já a condição puramente potestativa é ilícita. Condição potestativa é aquela que, para seu implemento, depende de uma das partes. Depende de uma das partes. Depende de uma das partes. Vamos lá. Essa aqui, ó. Na verdade, a classificação que ela utiliza é essa aqui. Licitude. Quanto à licitude. Então, temos aqui quanto à licitude. Elas podem ser lícitas ou ilícitas. Lícitas, tudo bem. Ou ilícitas. Lícitas ou ilícitas. Perplexas ou potestativas puras. Perplexas ou potestativas puras. Licitude. Lícitas e ilícitas. Perplexas ou potestativas puras. Perplexas são aquelas que privam o negócio jurídico da produção de seus naturais efeitos. Por exemplo, venda você o meu carro se você não utilizá-lo. Priva o negócio jurídico da produção de efeitos. Isso aqui é muito importante saber essa classificação. Priva o negócio jurídico da produção de efeitos. Não tem caído muito não, mas isso aqui teve uma época que era febre. Era febre, moda, caía muito isso. Classificação das condições quanto à licitude, ilícitas, perplexas, potestativas puras, são aquelas cujo implemento se restringem ao alvedrio de uma das partes.
ao alvedrio de uma das partes. Uma das partes. Ao alvedrio de uma das partes. Ao alvedrio de uma das partes. Doarei a você o meu carro se amanhã eu sair de camisa branca. Então, essa aqui é a potestativa pura. Insta salientar que se a condição for meramente ou simplesmente potestativa, o bicho pega, na verdade, desculpa aí o coloquial, é nessa diferença. Potestativa pura é diferente de meramente, simplesmente potestativa. Meramente, simplesmente potestativo. Meramente, simplesmente potestativa. Meramente, simplesmente potestativo. Não haverá qualquer ilicitude, sendo tal condição. Isso porque, na condição meramente ou simplesmente, não há subordinação exclusiva ao alvedrio de uma das partes. Há sim dependência da vontade de uma das partes, mas não exclusivamente dessa parte. Por exemplo, se digo que, se eu passar no vestibular, que farei no domingo, dar-te-ei um carro. Trata-se de condição perfeitamente possível, né? Isso porque dependerá da aprovação no vestibular. Então é isso. A ilicitude na condição resulta na invalidação do negócio jurídico. Invalidam os negócios jurídicos, ou seja, eles não são simplesmente ineficazes, eles são inválidos, né? Então é essa situação. Não totalmente ao alvedrio. Não totalmente ao alvedrio. Então, vamos lá. Agora vamos lá para a nossa resolução. 53. É correto afirmar que a cláusula propôs a José o seguinte: ele ficaria com o carro por 30 dias quanto? Então, se gostasse. A alvedria ela é ilícita porque ela é potestativa pura. Se eu gostar, a alvedrio de uma das partes. É uma condição puramente potestativa. Puramente potestativa. Letra E. Não, é meramente, não é não? Não. A meramente ou simplesmente potestativa, ela não depende da vontade. Porque ele não falou assim, se o carro for um carro muito bom, se o carro me atender. Não disse isso. Mas no gabarito está dizendo que é meramente. Está dizendo como meramente potestativa? Tá. Pois é, esse é o problema, né? Então é isso. 53. Será que é porque ele está dizendo que se ele gostasse do veículo... Ele ficaria com o carro quando então, se gostasse, confirmaria a José se o compraria ou não. Por exemplo, eu saio... Os exemplos aqui da professora são ótimos, né? Por exemplo, doarei a você meu carro se amanhã eu sair de camisa branca. Eu ficarei com o carro se eu gostar do carro? É a mesma coisa que eu disser, eu ficarei com o carro se eu sair com camisa branca amanhã. Mas assim, tenho ainda, eu até concordo, mas esse exercício não está muito claro não, mas quando você fala assim, se eu quiser, se eu gostar, ou então se eu decidir, isso tudo se encaixa naquela hipótese de sair com a camisa branca, potestativa pura. Mas aqui, se eu gostar, eu até entendo o que ele quis dizer. Ele se vinculou a um resultado positivo, né? A um efeito de resultado positivo. Se eu gostar, se o carro for bom, é mais ou menos como se fosse, se eu passar no vestibular. Então, ele gostou porque o carro era bom, mas isso não você não pode fazer essa assunção, pensar dessa maneira. Eu te confesso que quando eu olhei aqui e vi, eu fui também no puramente potestativa, porque é uma coisa muito subjetiva, né, do cara. E a única condição que eu vi era essa: se o cara gostar, se é uma condição única que ele está impondo, se ele gostar,
e é uma subjetividade, eu acho que é puramente potestativa, mas... Não faz o menor sentido isso. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar nossa aula por hoje, terminamos aqui na 54, e aí vamos, amanhã vamos encontrar, deixa eu só parar a gravação.